Fala, aluno, beleza? Aluno, sou o professor Guilherme Vargas, professor de Química, e vou caminhar com vocês aqui no canal durante a sua preparação para a prova da ESPSEX. Lembra, Química tem que ser o seu diferencial. Você precisa gabaritar Química e eu vou te acompanhar aí durante essa preparação e eu garanto que no final a Química vai ser a sua aliada. Mas, professor, o que você vai fazer hoje aqui? Hoje eu vou resolver com vocês uma questão da prova de 2022, uma prova que traz o assunto reações orgânicas, oxidação, especificamente ozonólise. Então, bora lá dar uma olhada nessa questão. Então tá aqui, ó, ESPSEX 2022, uma questão que fala sobre a ozonólise, que fala sobre reação orgânica, um assunto que inclusive aparece com muita frequência na prova. Então, se você está se preparando para esse vestibular, aquela parte de química orgânica tem que ser bem trabalhada, a parte introdutória, os conceitos, para que reações orgânicas seja o seu aliado. E eu garanto, você dominando reações, você já vai estar na frente da maioria dos candidatos que tem muita dificuldade nesse assunto. Mas eu também tenho certeza, seguindo o canal aqui, acompanhando, anotando, tirando as dúvidas, você vai detonar em química aí e vai gabaritar essa prova. Bem, a questão começa da seguinte forma. Ela diz que, vamos lá, a ozonólise utiliza ozônio na presença de água e zinco. Bem, então, antes de qualquer coisa, hidrólise é a quebra pela água. Lembrando que esse termo lise significa quebra, tá? Então, ozonólise é a quebra pelo ozônio. A hidrólise é a quebra pela água. Toma cuidado, porque tem... Para você não confundir o seguinte, hidrólise, quebra da água. Não, não é a água que quebra, tudo bem? A hidrólise é uma lise, é uma ruptura, é uma quebra que vai utilizar a água. Assim como a ozonólise, ela é uma quebra que vai utilizar o ozônio. Antes da gente continuar a questão, eu queria só dar uma geral aqui com vocês. Vamos lá. Quando nós falamos da ozonólise, ela basicamente é uma reação que vai se dar com a quebra de cadeias insaturadas, aquelas que têm dupla entre carbono. Então, eu vou colocar aqui um exemplo só para você visualizar. É bem de boa, tá? Então, ó, acompanha comigo. C, dupla C, tá? Então, eu tenho aqui uma insaturação. Eu nem vou ficar me preocupando com as outras ligações do carbono. Não, eu vou focar basicamente na dupla. Então, se é uma ozonólise, então eu vou ter o quê? Vou reagir o ozônio aqui. Ótimo. Essa reação, ela vai se dar sempre na presença de água e um fator importante, tá? O zinco. Eu vou explicar para você daqui a pouquinho que o zinco é importantíssimo e por quê. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, a base da ozonólise. Se eu estou falando da ozonólise, eu estou falando de uma quebra, eu estou falando de uma lise. O que vai quebrar nessa ligação, né, nessa cadeia? Sempre a dupla. Você não vai quebrar a pi, tá? Toma cuidado com isso. Você vai quebrar a dupla. Você vai partir a cadeia em dois pedaços. Então vai ficar aqui, ó, um pedaço dela e um outro pedaço dela. É isso aqui. Isso é uma ozonólise. É uma quebra usando ozônio. Olha só, lise usando ozônio. Quebrei. Tá. O que eu vou fazer agora que eu quebrei essa cadeia? Eu tenho aqui, ó, 3 oxigênios, tá? Então eu tenho 3 Os. Um O vai vir para cá, onde eu quebrei. O outro O vai vir para cá. E o outro O vai vir para a água. E vai formar H2O2. Vai formar peróxido de hidrogênio. Tá aqui, água oxigenada. Isso é padrão. Então você quebra a cadeia, bota um O numa dupla, o O na outra dupla e o outro O vai para a água oxigenada. Tá, professor, mas a água oxigenada, eu lembro que ela sofre decomposição, né? Formando água mais meio de O2. Esse oxigênio aqui, ó, ele não vai continuar oxidando o meu composto orgânico? Não. Por que não? E aí agora vem o pulinho do gato, por causa do zinco. O zinco, ele vai entrar na frente e vai formar ZNO.
impedindo que a oxidação do meu produto continue. Então isso aqui é uma ozonólise. Você vai quebrar a cadeia na dupla, você vai partir ela, vai botar um O e um O. E o outro vai formar água oxigenada. Pronto. Tá, mas a água oxigenada, eu sei que ela sofre decomposição e libera oxigênio. Então esse oxigênio, ele pode atacar um dos produtos aqui para continuar oxidando o cara. Não por quê? Porque eu tenho zinco. Tá, professor, mas e se eu não tivesse o zinco na ozonólise? É possível? É possível. Tem questões que não colocam zinco. Aí a oxidação iria continuar. Basicamente é isso. Então, é assim que se dá uma reação de ozonólise. Vamos lá, então, dar uma olhada na questão, agora que você já teve a ideia central. A ozonólise utiliza ozônio na presença de água e zinco. Você já entendeu isso? O ozônio adiciona-se à dupla ligação do alqueno, então você já sabe que ele ataca a dupla, originando um composto intermediário instável, denominado ozoneto ou ozonida. Então, é só um intermediário formado que aqui não vai mudar nada na sua vida. Dificilmente, né, uma prova vai pedir para você mostrar esse intermediário. Os vestibulares, eles focam, então, no reagente e nos produtos. Então, ele está explicando. Você vai entender por que essa explicação. O ozoneto, por sua vez, se hidrolisa, originando, aí vem a parte, ó, aldeídos e ou cetonas. Tá, por que aldeídos e ou cetonas? Lembra que forma sempre esse cara aqui, ó, C-O e C-O? Só para você lembrar, C-O, a gente chama isso aqui, ó, de carbonila, é o nome do grupo funcional. E existem duas funções orgânicas que têm a carbonila. A primeira função seria o aldeído, carbonila na extremidade, e a outra seria a cetona. Aqui, ó, carbonila entre carbonos. Tá aqui. Então, a minha carbonila, ela pode ser um aldeído ou ela pode ser uma cetona. E foi exatamente o que ele te falou na questão, ó. A ozonólise, ela vai produzir sempre aldeídos e ou cetonas. Ela vai produzir carbonila. Carbonila pode ser aldeído ou cetona. A finalidade da utilização do zinco é evitar que o oxigênio produzido pela decomposição da água oxigenada oxide o aldeído. Tá, por que isso? Pelo seguinte, o aldeído, caso ele seja oxidado, ele vai formar para nós o que mesmo? Ele vai formar o ácido carboxílico. Então, isso aqui explica muito bem o álcool do vinho. Então, quando você tem lá no vinho, a bebida alcoólica, lá o álcool, o oxigênio atmosférico, ele vai oxidar o etanol, formando etanal, aldeído. Esse aldeído ele vai continuar sendo oxidado até formar ácido etanóico, o ácido acético, o vinagre. Então, essa é a ideia, é o ataque do oxigênio. Na ozonólise, por que essa oxidação para? Porque eu tenho zinco. Professor, se eu não tivesse zinco, o produto final seria um ácido carboxílico. Então, essa é a ideia. Ele te explicou aqui o que é uma ozonólise. Tanto é que a fonte do texto é um livro, Usberco e Salvador. Para as questões de química, os dois livros que a banca utiliza são Usberco e Salvador e Marta Reis, tá? Aqui a gente está falando do Usberco e Salvador, edição 2009. Marta Reis, normalmente é a edição de 2007. Então, se você está se preparando para essa banca, é bom dar uma olhada, busca aí num sebo, tenta encontrar essas coleções e tenha pelo menos uma das duas, ou Usberco e Salvador, ou Marta Reis, para que você possa se adaptando com os textos, com as linguagens. Bem, vamos para a questão então. Sabe-se que a ozonólise de um alqueno, né, de um alceno, genérico denominado A, produziu os compostos propanona e propanal. Então vamos lá. Propanona, prop, 3 carbonos. Então, ó, 1, 2, 3. Você vai entender por que eu fiz isso daqui, tá? Propanona, então tem um dupla O aqui, ó. Pronto.
Isso aqui é uma cetona, tudo bem? Então, isso aqui é uma cetona. Esta propanona especificamente é a acetona, aquela que a galera usa aí para removedor de esmalte. Então, eu produzi aqui, ó, a propanona e eu produzi o propanal. Então, a gente já sabe que prop são 3 carbonos, então eu vou colocar aqui, ó, produzir o propanal. Propanal, ó, dupla, tá aqui, ó. Aí aqui tem um H, né, porque é um aldeído. Aí aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho um carbono. Tá aqui, ó, 3 carbonos prop, ligação simples entre eles an, aldeído. 3 carbonos prop, ligação simples entre eles an, isso aqui é uma cetona. Então eu tenho como produto a propanona e eu tenho o propanal, mais o peróxido, né? Que a gente já sabe que um oxigênio vai entrar aqui, o outro vai entrar aqui e o outro vai para a água. Ótimo, de boa, nenhum problema. Pois bem, eu tenho aqui, ó, um composto A. Aluno, quem é o composto A? Como é que eu faço para achar esse composto A? Muito simples. A ozonólise, você não quebra a cadeia e coloca os oxigênios? O que você vai fazer agora? Você vai tirar os oxigênios, ó. Então eu vou tirar esse O, vou tirar esse O e vou juntar esses dois pedaços aqui, ó, na dupla de novo, ó. Eu vou juntar essas duas partes. Vamos comigo para você visualizar o que eu vou fazer. Então, ó, 1, 2, 3. Aí aqui tem uma dupla. Eu tirei o oxigênio. Aqui vai ter 1, 2, 3. Pronto. A única coisa que eu fiz foi o caminho contrário. Eu peguei os produtos, tirei os oxigênios e juntei a cadeia de novo. Resolvido o problema. Quem é, então, o meu composto A? Bem, vamos lá. Quantos carbonos eu tenho aqui na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu comecei a contar desse lado mesmo? Mais próximo da insaturação. Ó. O carbono 2 já tem dupla. Se eu tivesse começado a contar daqui, ó, 1, 2, 3. Tudo bem? Começamos a contar sempre da extremidade mais próxima da insaturação. O que eu tenho aqui no carbono 2? Eu tenho aqui um radical metil. Então, esse composto aqui, tá? O meu composto A, ele vai ser quem? Ele vai ser o 2-metil, 5 carbonos pente. No carbono 2, eu tenho uma dupla em, ele é um hidrocarboneto O. Entendeu a brincadeira? Ó, não se esqueça, o último radical sempre vai ligado direto ao prefixo da cadeia principal, tá? Não tem hífen aqui. Então, direitinho, ó, no carbono 2 eu tenho um radical metil, tá aqui, ó, 2-metil. Minha cadeia principal tem 5 carbonos, aqui, ó, cadeia principal tem 5 carbonos. No carbono 2 eu tenho uma dupla e o cara é um hidrocarboneto. Então eu acabei de descobrir quem é o composto A. Nesse caso, de acordo com a IUPAC, o nome oficial da substância A é 2-metil-pente-2-eno? Sim, verdadeira essa afirmativa. Vamos para a segunda. O nome da substância H2O2 é superóxido de hidrogênio? A gente sabe que a água oxigenada é o peróxido. Tá, professor, qual a diferença de peróxido para superóxido? Nos peróxidos, o oxigênio tem NOx -1. Nos superóxidos, os oxigênios têm NOx -0,5. Tudo bem? Então, no caso aqui, ó, oxigênio NOx -1 no peróxido. No superóxido, o oxigênio tem NOx -0,5. Lembra que a SPSEX cobra muito, muito. Questões envolvendo número de oxidação, balanceamento por oxirredução, a questão da pilha, da eletrólise, que envolvem NOx. Então, os conceitos de NOx têm que estar muito claro para vocês. Qualquer dúvida quanto a NOx, se quiser uma aulinha sobre isso, só deixar aqui nos comentários que a gente grava aí um conteúdo legal para vocês, tudo bem? Vamos lá então. O nome, né, da substância H2O2 é superóxido de hidrogênio? Não, é peróxido de hidrogênio. Próxima afirmativa. O grupo orgânico carbonila. Peraí, carbonila, o que é mesmo, professor? Lembra? Carbonila é o C-dupla-O,
tá? Então, esse C dupla O é o que nós chamamos de carbonila, tudo bem? Tá, e a carboxila? É o C dupla O ligado ao OH. Então é a carbonila mais a hidroxila. O grupo orgânico carbonila está presente nas 3 substâncias orgânicas? Não, não tá. Por quê? Porque a substância A, ela é um hidrocarboneto. Então ela não tem carbonila, apenas os meus produtos, tá? A propanona e o propanal, sim, esses dois têm a carbonila. Grupo funcional carbonila, que pode ser função aldeído ou função cetona. Os compostos A, propanona e propanal, têm em sua estrutura ao menos um carbono com hibridização sp2. Aluno, o que é um carbono hibridizado sp2? É um carbono que faz uma dupla, tudo bem? Uma dupla. Então aqui, ó, o carbono da carbonila é sp2, o carbono que faz uma dupla sp2. Aqui, ó, eu tenho um carbono que faz dupla, sp2, e eu tenho outro carbono que faz dupla, sp3. Então o composto A, ele tem 2 carbonos sp2. Ele tem 2 carbonos que fazem uma dupla ligação, tudo bem? Só lembrar, ó, 4 ligações simples sp3, uma dupla sp2, 2 duplas ou uma tripla sp. Então, o composto A, propanona e propanal, tem em sua estrutura ao menos um carbono com hibridização sp2? Sim, verdadeiro. A cadeia carbônica da substância A é ramificada? Lembra que uma cadeia ramificada, ela tem que ter ramos, carbonos terciários ou quaternários. Dá uma olhada aqui nesse carbono 2 aqui, ó. Você tem um carbono que aqui, esse carbono é um carbono terciário. Então, ó, cadeia principal, ramificação. Então, a cadeia carbônica da substância A é ramificada? É. Afirmativas corretas, então, A1, afirmativa 4 e afirmativa 5. Resposta correta, letra E. Aluno, ficou claro a questão? Tem alguma questão específica de química da SPSEX que você queira que eu resolva aqui? É só deixar nos comentários o ano, o número da questão aí, que eu busco, trago para vocês, dou uma geral no assunto. Não se esqueçam, senta o like no vídeo, compartilha pra galera, conta comigo, vamos caminhar junto, porque esse ano a vaga é sua. Valeu, aluno. Fui!